saber não é você saber fazer contabilidade, mas ler contabilidade, porque ela é a linguagem dos negócios, né? Então a gente tem que estar ali na perspectiva de tem que saber pegar uma dessa, saber, isso aqui é o custo da empresa, isso aqui, calcular o ROI, lucro líquido e vai. Então, você falou alguma coisa aí? Eu achei interessante saber ler contabilidade e não exatamente fazer, né? Porque o que a gente mais vê é o pessoal saber fazer, né? Fazer o balanço, aí vai fazendo o balanço e tal, mas no final não vai saber ler aquilo que ele mesmo fez na contabilidade. Justamente. Como é que eu faço uma coisa e eu não sei analisar o que eu fiz? Como é isso? A gente tem que saber. A gente tem que saber. Então, para quem quer aprender valuation, saber contabilidade é imprescindível. Porque quando a gente está dentro do valuation, a gente está falando, está lidando com elementos contábeis. Então a gente tem que saber de onde a gente vai extrair, tem que saber ler um livro que está falando linguagem técnica, que a gente depois vai falar sobre isso, tem várias coisas. Então a contabilidade é imprescindível aqui. E a gente vai projetar demonstrativos contábeis, né? Ainda tem esse quê da questão aí. Então, os modelos de valuation utilizam justamente a questão de informações contábeis, né? Por isso que é imprescindível a gente saber contabilidade. E o outro preceito é justamente a matemática financeira. Ah, Denilson, então tem que calcular PNT, sei lá o que, HP2C, não é nada disso, não. Geralmente a gente só vai usar as fórmulas básicas ali da matemática financeira, né? Que é o valor presente e o valor futuro, né? Quando a gente está falando de valor presente, eu estou trazendo o conceito de trazer algo que está lá na frente, descontado por alguma taxa, para o presente. Ah, Denilson, e por que tem que descontar por alguma taxa? Porque essa taxa é o risco. Preciso colocar um risco naquele fluxo que eu estou levando lá para frente, porque é incerto, o futuro é incerto. Eu posso fazer um valuation aqui, só que o que eu fiz aqui, nada pode se concretizar. Minha receita que eu projetei e tudo mais. Por quê? Porque o futuro é incerto. Então, um dos motivos do fluxo de caixa descontado ser um modelo muito requintado e bem aceito no mundo das finanças é justamente isso. Porque ele leva os fluxos de caixa, e entenda o fluxo de caixa, a grosso modo aqui, como receita, lá para frente, e ela vai descontar esses valores que estão lá no futuro para o presente por meio de uma taxa de desconto. Geralmente, essa taxa de desconto, falando de valuation, de fluxo de caixa para a firma, que é o que a gente vai tratar aqui, a gente está falando do WACC, né? Que é o custo médio de capital ponderado da empresa. Que a gente está unindo ali custo de capital próprio e custo de capital de terceiros em uma coisa só, e a gente assume isso como taxa de desconto, como risco do negócio. Então, a matemática financeira aqui, não avançada, é algo básico aqui, é imprescindível aqui, porque ela fundamenta os modelos financeiros, né? E aqui, como próximo tópico, a gente tem os fundamentos macroeconômicos, né? Que a gente precisa compreender o presente para julgar o futuro, né? Como eu estou passando por uma crise de economia hoje, a minha taxa de juros está muito alta, IPCA está alto, crédito está terrível, a empresa não consegue pegar crédito, e eu vou trabalhar numa perspectiva, por exemplo, quando eu estiver fazendo um custo de capital próprio ali pelo modelo CAPM, eu vou colocar uma taxa de juros baixa, baixíssima, porque eu espero que daqui a 3 anos a economia vai se regulamentar, vai ficar tudo perfeito. Então, esse seria a questão do enviesamento. A gente tem que compreender aqui a economia, não de um jeito avançado, como um economista técnico, primeiro porque eu não sou nem economista, mas a gente precisa compreender as coisas que podem afetar o nosso modelo, que são aquelas coisas que a gente estuda na liga desde a época do trainee, que é entender a dinâmica de uma Selic, a dinâmica do IPCA, a dinâmica de uma TJLP e por aí vai. Então, compreender cenário macroeconômico aqui para quando a gente for projetar é muito importante, para a gente acabar não fazendo um absurdo aí no nosso modelo aí. Tem também a questão do risco e custo de oportunidade, né? O risco ele está atrelado justamente ao modelo do beta, né? Que ele está presente no WACC. Isso tudo eu estou falando, para quem não conhece o que eu estou falando, a gente vai ver lá na frente. Não se preocupe, não se preocupe. Mas a gente está falando aqui de risco e custo de oportunidade. Por quê? Essa taxa de desconto é o meu risco. Então, a grosso modo, eu espero ter um retorno, por exemplo, do meu investimento que supere o risco. Aí entra justamente aquela questão do custo de oportunidade, né? Eu vou fazer o investimento nessa empresa aqui,
ou vou fazer aqui um investimento aqui num fundo imobiliário aqui que me paga todo mês bonitinho, um negócio bastante estável e tudo mais. Então, tudo é custo de oportunidade. A gente está falando de custo de oportunidade aqui. A gente também tem que saber a dinâmica setorial. Isso está presente justamente também nos fundamentos macroeconômicos. Como é que o setor ele funciona pensando em questão macroeconômica? Ele é altamente sensível a IPCA, Selic? Tudo isso aí a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando com a questão do risco. Então, é justamente isso, os impactos dos instrumentos financeiros econômicos nas companhias, né? Essa dinâmica aqui que eu falei aqui, desses 4 pontos aqui, desses 3 pontos aqui, aliás. E, como último caso aqui, seria justamente conhecer o perfil do que está prestes a avaliar. Então, a gente tem que saber como a empresa ganha dinheiro. Por quê? Porque tem empresa cíclica, tem empresa que só ganha dinheiro numa época do ano, e dependendo de quando eu for projetar, eu posso estar pegando ali o sexto semestre do ano, que não teve a época de colheita ainda das terras lá da empresa, de uma empresa agrícola e tudo mais, então o resultado lá vai estar distorcido, porque a empresa não representa isso efetivamente de receita. Então, eu tenho que conhecer como a empresa funciona. Por isso que geralmente é bom quando a gente está começando a fazer valuation, fazer de uma empresa que a gente goste. A gente vai acabar enviesando em algum momento? Vai. Só que, para fins de aprendizado, é bom a gente começar com empresas que a gente gosta de estudar, porque aí a gente já conhece mais e tudo mais. Eu tenho que saber também se há concorrência, né? Aí aqui seria justamente numa questão da gente, por exemplo, fazer uma análise fundamentalista antes, calcular indicador, vendo como as outras empresas estão se comportando, porque, por exemplo, imaginem o seguinte, e isso aí é uma coisa até complexa de falar, mas vocês acham que é mais difícil fazer o valuation? Vocês aí. Quem quiser abrir o microfone pode falar. Vocês acham que é mais difícil fazer o valuation de uma Sabesp ou do mercadinho de seu Josa ali? Acho que do mercadinho, né? Quem abrir aí vai ter que dar uma opinião aí, o porquê acha aí. Eu acho que o do mercadinho, né? Por falta de informação, né? A empresa que tem menos informação, fora que tem a questão da confiabilidade das informações também. E já a Sabesp, com mais informações disponível, é mais fácil de você ter uma visão de como a empresa está hoje e o futuro dela. Exatamente. Você descobrir o valor de alguma coisa que, por exemplo, não tem uma contabilidade feita, não tem medidas de controle interno, não tem regulamentação, é muito mais difícil do que você descobrir quando a gente está comparando com a empresa que tem as informações livres aí de divulgação aí no site da CVM e tudo mais. E aí entra justamente naquela questão de fazer valuation de empresa de capital fechado, né? Que a gente não tem aquela questão da reação do mercado, a gente não tem aquela questão do risco, porque a gente não tem o preço da ação, a gente não tem a volatilidade para calcular beta. Então, por exemplo, isso aqui é algo que é um tópico avançado de valuation, é fazer valuation de empresa de capital fechado. Mas é justamente, quando eu estou falando aqui de concorrência, seria justamente na perspectiva de, por exemplo, eu projetei aqui, estou fazendo valuation da Pets, um exemplo, estou fazendo valuation da Pets aqui. Não tenho concorrência no mercado. Vi que nos últimos 5 anos a empresa teve lucros extraordinários, cresceu exponencialmente. Só que eu não tenho nenhuma comparação. Eu não tenho outra empresa que eu possa olhar que, por exemplo, esteja numa fase de mais maturação que a Pets, que já passou por essa fase de lucro extraordinário, para conseguir tirar algum fundamento para eu levar para a Pets. Então, por exemplo, isso são coisas que a gente acaba se deparando, principalmente aqui na Bolsa do Brasil, né? Que, por exemplo, a gente só tem a Pets hoje, do ramo que ela atua, para fazer o valuation, a gente não tem nenhuma comparação. Então, para esse tipo de empresa, o valuation ainda é mais difícil, se engana em achar que é mais fácil. Porque a gente, além de estar trabalhando com a empresa nova, é uma empresa que não tem muita informação divulgada. Então, quais são os cenários possíveis para o setor? Aí aqui casa justamente com a questão da conjuntura macroeconômica, né? Como o setor vai se comportar? Algumas pessoas chamam isso aí até de teste de sensibilidade. Tem quem faça, quando vai fazer valuation, o teste de sensibilidade,
mas você não precisa. Tem gente que usa os modelos requintados e tudo mais, mas você não precisa fazer esses modelos. O que você precisa é adequar esse risco dos possíveis cenários. Aí você pode pegar o Boletim Focus, que mostra a projeção da economia pelos indicadores, né? E projetar cada cenário ali que eles trazem no boletim, para o seu modelo. Que você já estaria trabalhando com 3 cenários aí: o cenário neutro, favorável e desfavorável. Então aí você já teria uma boa noção de quais são as possibilidades de você ganhar ou perder dinheiro. Então aqui, quando a gente está avaliando, a gente tem que entender como a economia não tem para onde correr, pode vir a impactar a empresa e principalmente o setor. Que a gente fala justamente de risco, né? Quais são os riscos disso? E por último, aqui a gente precisa compreender aqui o estágio de maturação da companhia. A empresa aqui é small cap, a empresa acabou de abrir capital na bolsa, a empresa é fintech, é banco, a empresa ela está no início ali da operação dela, a empresa está no estágio de maturação, por exemplo, a Sabesp, que tem alta previsibilidade de receita, ou a empresa, por exemplo, a empresa que está com dificuldade de captar recursos, porque por ser nova na bolsa e tudo mais. Por que essa discussão do estágio da maturação da companhia é importante? Porque, por exemplo, será que eu, eu posso projetar um fluxo de caixa de 20 anos para frente da Pets, por exemplo, sendo que é uma empresa que acabou de começar a sua operação na Bolsa de Valores, é uma empresa que a gente não tem muita informação sobre ela, não sabe como os concorrentes, como estão as margens dos concorrentes, para saber se ela está boa ou ruim. Então, olha o tanto de incerteza que a gente tem, já por a empresa ser uma empresa nova. Então, quando a gente está falando de maturação, de estágio de vida de companhia, a gente está falando de quantidade de fluxo de caixa. Entenda uma coisa: quanto mais eu projetar fluxo de caixa, eu vou projetar 20 fluxos de caixa até 2044. Eu estou aumentando o meu risco. Por quê? Quanto maior o tempo, maior a imprevisibilidade. E o outro detalhe: quanto maior o tempo, geralmente eu vou ter um preço maior da ação. Então, às vezes, quem quer manipular um valuation, quem quer fazer o negócio dar positivo, upside, de qualquer forma, vai aumentar o número de fluxo de caixa, porque eu estou com mais dinheiro entrando. Eu tenho mais fluxo de caixa, eu estou prevendo mais fluxo do que eu deveria prever. Então, não faz sentido você, por exemplo, fazer um valuation com um fluxo de caixa de 20 anos de uma empresa de varejo, por exemplo. Como eu vou projetar 20 anos de uma empresa que está num setor que é altamente sensível à economia, que tem uma dinâmica que precisa de incentivo governamental, de economia funcionando bem, de taxa Selic baixa, de PCA baixo, de consumo, empregabilidade alta? Como eu vou projetar 20 anos? Será que eu tenho 20 anos de certeza que vai continuar do jeito que está, se tiver um cenário bom? Então, aqui entra justamente na questão da sensatez que o analista tem que ter. Você, justamente, justamente. Consegue, justamente. Ju- Justamente. Aí, Pedro, é justamente a questão de ser sensato. Você está trabalhando com o setor energia elétrica, que é altamente essencial para a vida humana. É altamente demandado e que em períodos de crise as pessoas não vão deixar de estar utilizando energia elétrica. Diferentemente de quando a gente está olhando para um varejo, que depende de 200 coisas para o negócio dar certo. Então, enquanto na energia elétrica, no setor da energia elétrica, é prudente eu fazer um fluxo de caixa de 10, 20 anos, quando eu estou olhando para um varejo, ou empresa cíclica, ou empresa que está no estágio de crescimento ali, ela começou a crescer, está investindo muito dinheiro em CAPEX para conseguir fazer o negócio acontecer, está expandindo loja, será que eu posso me basear nessas informações históricas para projetar 20 anos? Olha o tanto de incerteza que tem aí. Então, aí é justamente a questão da sensibilidade do analista, para não cometer uma imprudência aqui quando for avaliar e acabar recomendando coisa errada para os outros. Então, aqui seria justamente os preceitos aqui para um bom entendimento do que a gente vai ver. Aqui, eu trouxe esse recorte aqui dos modelos de avaliação mais conhecidos aí, que as pessoas utilizam
para avaliar empresas. Primeiro, a gente tem o fluxo de caixa descontado, né? Que a gente vai trazer esses fluxos de caixa a valor, vai levar eles lá para o futuro, uma taxa de crescimento, e vai fazer o desconto aqui, ó, nessa fórmula aqui, o FCE é justamente o fluxo de caixa esperado, que ele está lá no futuro, ele está lá em 2026, 2027, que eu espero ter, e eu desconto esse fluxo de caixa justamente por uma taxa. Então, eu faço uma divisão pelo WACC, que é o instrumento de risco. Então, a gente está descontando aquilo que está lá no futuro por uma taxa de desconto, que é o WACC, e tendo o valor presente disso. É quanto vale aquele fluxo de caixa hoje, já tirando o risco. Por isso que é importante o conceito da matemática financeira. E quanto mais os períodos passam, meu expoente aqui dessa potência, ele vai aumentando. Por exemplo, vou projetar 2025, o expoente vai ser 1. 2026, expoente 2. 2027, expoente 3. O expoente aumenta à medida que os fluxos de caixa aumentam. Por quê? Eu preciso ter um desconto maior do risco para aquele fluxo de caixa, porque o futuro é incerto. Então é por isso que o expoente ele sempre cresce à medida do fluxo de caixa, porque eu estou aumentando o risco e se eu aumento o risco, eu preciso descontar aquilo pelo risco. Então, a lógica do fluxo de caixa seria essa, seria o somatório dos fluxos de caixa descontados por uma taxa aqui de risco, trazidos a valor presente. A gente também tem o conceito do EVA, né, que é o valor econômico agregado aqui da empresa, que seria justamente aquela questão do lucro residual. Geralmente, esse modelo aqui de avaliação, ele foi mais usado para evaluation, ele ainda é um conceito importante de finanças, né? E que mostra justamente o quanto a empresa está ganhando sobre o custo de oportunidade. Ou seja, a empresa ela projeta ganhar 50 mil, ela ganhou 80, 30 mil seria justamente o lucro, seria o EVA aí que ela teve aí. Então seria outro modelo aí de a gente avaliar a questão do crescimento econômico da empresa, seria pelo EVA. A gente tem a avaliação relativa, né, que foi o que vocês aprenderam lá naquela questão dos múltiplos, né, que a gente vai fazer preço sobre lucro, EV, EBITDA e por aí vai. Então quando a gente está falando de avaliação relativa, a gente está falando de indicadores de valuation, que a gente vai determinar o valor da empresa justamente por esses indicadores. E aí, eu quero relembrar para vocês aquela grande frase da Mudaran, né? Que Einstein ele teria dificuldade em aplicar a avaliação relativa por múltiplo na bolsa de valores que a gente conhece hoje, justamente pela complexidade do negócio e tudo mais. Então, não basta só a gente olhar para um retrato da empresa e garantir que daqui a 5 anos a gente vai ter uma valorização no papel, vai ter um dividendo, porque nos 5 últimos anos a coisa deu certo e vai continuar sendo assim. Então, a gente está falando aqui de complexidade. A avaliação relativa é muito do hoje. E tem muito analista de mercado que ele vai fazer valuation com a avaliação relativa. Por quê? Porque é conveniente. Uma empresa que já está dando uma receita boa, se eu fazer uma avaliação relativa, eu vou continuar com um upside legal, vou continuar indo bem. Então, geralmente, curto prazo, o pessoal usa bastante a avaliação relativa. E o valor patrimonial, né? Que é a equação da contabilidade aqui, que a gente aprende lá no primeiro período, né? Ativo menos passivo igual a patrimônio líquido.